paz, boa noite, graça e paz à igreja. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero dizer para vocês que eu sou da Igreja de Deus de Vicente Pires. Sou ovelha dos pastores Salto e Claudiane, e tive um tempo fora, e estou voltando agora, e cheguei em casa. E dou glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo tempo que tive fora, e glória a Deus por esse tempo de volta à casa paternal. Então, meus irmãos, eu estou aqui com muito temor, porque eu estou diante da Igreja de Deus. Eu estou diante dos filhos e das filhas de Deus. E eu me apresento aqui com muito temor, porque eu sei que o Senhor tem ciúme de nós. O Senhor tem ciúme das nossas vidas. E eu quero que o Senhor, nessa noite, faça aquilo que Ele tem que fazer. Que eu possa ser uma calha limpa, onde Ele jorre do Espírito dEle e chegue até vocês. Que Ele cresça e que eu suma e que fique o Espírito dEle para falar o coração de vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu vou fazer do testemunho uma pregação. Eu tenho quanto tempo, bispo? Ok. Então, eu estou chegando agora de alguns lugares, tive algumas experiências fora, e hoje eu estava pensando em algumas coisas. Eu estava pensando no sertão onde eu passei, e eu fui impactada naquele lugar. Eu fui parar num lugar onde não tinha privada, onde as pessoas fazem necessidade no meio do mato, e onde o banho é num cercado. E eu conheci uma igreja tão feliz, que eu fiquei com vergonha de me apresentar. Fiquei com muita vergonha, porque eles não têm nada, mas eles têm tudo que nós não temos. Eles têm uma alegria e um gozo tão grande em Deus que eu fiquei impressionada. Eles caminham 25 minutos no escuro até chegar ao lugar onde é a igreja. E eles vão 3 vezes por semana. Eles não vão só no culto do domingo, tá? Eles trabalham na lavoura, eles fazem carvão, eles vivem do carvão que eles fazem. Uma jornada, eles não têm ar-condicionado, eles não têm carro automático, eles não têm nenhum jumento, mas eles vão aos 3 cultos. E isso me impressionou muito. Entendeu? Eles vão aos 3 cultos. Eles não faltam ao culto. E eu queria compartilhar isso com a igreja, né? Pensava hoje também comigo que nós temos tempo, né? A gente tem tempo para pregar, né? Então a gente prega muito rápido, porque todo mundo tem que ir para suas casas, para os seus afazeres. Mas eu hoje observei que gastamos mais tempo no celular do que na casa paternal. Ela não é mais tão prazerosa quanto um aparelho de smartphone, ou um iPad, ou um iPhone. E isso tem me incomodado ultimamente. E eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho pedido que o Senhor nos envie para campos. Que o Senhor nos envie para campos. Tem campos precisando ser colhido. Então eu tenho falado: Senhor, manda trabalhador para a seara, mas também mostra os campos onde a gente precisa estar. Eu estou falando para essa igreja física e estou falando para uma igreja que está em casa, nos assistindo e nos ouvindo. Que essa palavra chegue ao teu coração. Que essa palavra te incomode e te desperte para aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós estamos nos últimos dias e a gente precisa acordar de fato. A gente precisa acordar e ouvir o coração de Deus, como Ezequiel ouvia.
e não fazer a nossa oração cotidiana, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas dizer para Ele qual é a oração que está no teu coração. Qual o choro que eu tenho que chorar hoje? Qual a dor que tu sente, Pai, para que eu possa chorar essa dor hoje junto contigo? Nós precisamos sair dessa oração batida, do querer a casa nova, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo outro. Há uma oração que Deus quer que a gente faça. Há uma oração no coração de Deus para a gente, filhos dele, fazer. A gente precisa concriar com o Criador. A gente precisa aprender a concriar com Ele. Mas vamos para o texto, que não tem nada a ver com a introdução. Mas eu quero ler Malaquias. Queria que vocês abrissem a Bíblia. Queria que vocês me acompanhassem, de fato, lendo as Escrituras. Tá? Enquanto vocês procuram, eu quero fazer uma oração, para que o nosso coração esteja entregue ao Senhor nessa noite. Pai, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite, para que os nossos corações estejam abertos a Te ouvir, Pai. Eu oro a Ti nessa noite, Pai, para que os nossos corações estejam em Ti, Pai. Pai, que nessa hora a gente possa deixar de lado toda a nossa preocupação, a volta para casa, o alimento, um filho que não chegou, alguma coisa que não aconteceu, que a gente venha colocar em Tuas mãos. Nessa noite eu peço, Paizinho, que o Senhor cale a voz do nosso eu, as vozes externas, que a gente possa, de fato, Te ouvir nessa noite, que os nossos ouvidos sejam destampados, Pai, e a gente possa ouvir o Teu Espírito falando conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor fale, Pai, fale a mim, Deus, primeiramente, e fale aos meus irmãos também, Pai, que estão aqui, e aqueles que estão em casa, Pai, que a Tua voz seja audível, que a Tua voz seja, Pai, forte no coração, na mente dos Teus filhos, e eles possam entender o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, e a gente possa caminhar, Pai, naquilo que o Senhor vai trazer para a gente nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. O texto de Ezequiel diz assim, de Malaquias 3, diz assim, o anúncio da vinda do Senhor. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vos buscai, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourive e como um sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Achegai-me a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os idólatras, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E porque eu, o Senhor dos Exércitos, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazeis prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos: e eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-vos. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu queria ler ele todo, mas eu vou parar por aqui. E eu vou dissertar nesse pedaço que eu li. Por bons anos, eu não dizimava na casa do Senhor. Eu passei a fazer do meu dízimo o que eu queria. Então, eu pegava ele, e eu dividia ele, e eu mandava ele para vários lugares. Comprava cesta básica, e fazia várias coisas com o meu dízimo. E isso ocorreu por alguns anos, eu fazendo o que eu queria com o dízimo. E esse texto que eu li para vocês hoje, quando eu estava na igreja, e alguém lia esse texto, eu sentia um tremor dentro de mim. E eu sentia um incômodo muito grande com esse texto. Mas muito grande. Quando dizia, abre a Bíblia, quando vinha alguém fazer o sermão da oferta e dizia, abre Malaquias, eu me tremia todinha. Faltava pouco convulsionar. E segurava ali a minha onda, e eu dizia, esse texto, ele não fala disso. Eu só dizia isso, esse texto não fala disso. Mas eu não estava aberta para entender o que o texto falava. Eu repudiava o texto e a fala de qualquer pregador. E eu cheguei a me exercitar de uma maneira tão profunda que quando o pregador chegava e pedia para abrir em Malaquias 3, eu ficava surda. E ele pregava, e eu não ouvia. Para mim, ele poderia falar uma noite toda e eu não ouvia ele. Eu treinei meu ouvido para não ouvir mais esse texto. Porque esse texto não vinha de uma maneira que conseguisse acessar o meu coração. E por muitos anos, esse texto foi um incômodo na minha vida. Mas eu dizia para Deus, Deus, é a tua palavra. E eu preciso entender a tua palavra. Porque se eu não entendo a tua palavra, eu não ando no teu caminho e eu não faço a tua vontade. E realmente, de fato, eu não entendia a palavra. E, de fato, eu não andava na vontade dele. E eu não fazia a vontade dele. Eu fazia aquilo que eu queria fazer. Com os 10%. Com os 10% que não era meu. Era dele. Mas eu dizia, não, eu estou fazendo bem. Queridos, eu quero dizer para vocês, eu terminei de ler um livro agora, eu não lembro muito o nome dele não, mas é alguma coisa de uma carta ao aprendiz de Satanás. Alguma coisa aí nesse título. Queridos, eu quero dizer para vocês que Satanás vai confirmar aquilo que você quer. Você vai dizer, mas isso assim, ele vai dizer, é isso mesmo, é isso que você está... É isso, está certinho. E você vai caminhar por muito tempo, na dureza do teu coração, e dizendo que aquilo que você está fazendo é certo. Não, mas eu estou fazendo bem. Você está fazendo bem aonde, meu irmão? Você está fazendo bem com o quê? Com o dinheiro de Deus? E um belo dia, não tem muito tempo, eu estava caminhando, fazendo a minha caminhada matinal, e Deus falou, eu queria falar com você sobre Malaquias. E eu falei, eu preciso parar, achar uma sombra e parar, porque eu sei que é uma conversa muito séria, porque é uma conversa de muitos anos. Querido, o dinheiro do dízimo não é seu,
ele é de Deus. Ele é de Deus. Não pense você, que você pegando esse dinheiro e dizendo que você vai fazer o bem, que você vai fazer a caridade, você está fazendo a coisa certa. Não pense você. Não pense você que você não trazer o dízimo aqui, você vai estar sendo Deus e querendo corrigir quem vai usar o dinheiro. Você não vai estar fazendo isso, ok? Você não é Deus. Você não corrige o outro. Você não consegue corrigir o outro, porque você não é Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito dele é quem te convence do pecado, da verdade. Não sou eu, não é nenhum pastor, não é nenhum irmão que vai te convencer. Não é você pegando o dízimo, que é de Deus, e dizendo que vai fazer caridade com esse dinheiro, que você está fazendo a coisa certa. Você não está fazendo a coisa certa. Quem vai corrigir a pessoa que está usando, talvez, esse dízimo de uma forma errada e dando destino a ele de uma forma errada, não sou eu e não é você. O Espírito Santo de Deus, ele é onisciente, ele é presente e ele sabe todas as coisas a respeito do que nós fazemos. Queridos, vai chegar o dia que nós vamos dar conta do que Deus nos entregou, do que Deus nos confiou ao nosso governo. Nós vamos responder a Ele, seja a obra de palha, seja qual for a obra, nós vamos responder a Ele. E Ele vai chegar, e vai chegar o dia que Ele vai dizer: aparta-te de mim, eu não tenho parte contigo. Não, mas eu dei a cesta básica. Não, mas eu transformei o dinheiro em roupa no bazar, fui lá, comprei um monte de calçado e levei para os irmãos que estavam necessitados, porque era isso que eu fazia, tá? Era isso que eu fazia com o meu dízimo. Eu pegava o meu dízimo e eu fazia o que eu queria. Eu comprava várias cestas básicas, eu dividia com os irmãos de missão, mandava para o Nordeste, mandava para a missão tal, mandava para a missão tal. Por quê? Eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida, mas ela tem o poder de trazer morte. Como ela vai ser falada, como ela vai ser dita, como ela vai ser colocada para o irmão. Eu hoje estou aqui falando com vocês. E eu quero dizer para vocês que não é confortável eu estar falando com os filhos de Deus. Porque vocês são preciosos, nós somos preciosos para Deus. Ele diz que Ele tem ciúmes de nós. E às vezes a gente sobe nessa plataforma e nós temos o quê? O microfone na mão que te dá poder para falar. E muitas das vezes você vai trazer algo, e você vai trazer algo fora do tempo para aquela pessoa. Você vai trazer uma palavra que ela ainda não tem tempo de digerir, ela ainda não tem tempo de entendimento, e isso pode causar um dano muito grande a esse irmão. Paulo diz que existe um alimento para um tempo certo. Existe um tipo de estômago espiritual que ele precisa estar preparado para receber alguns tipos de alimento, porque senão você vai matar o outro pelo meio do caminho. Aquela palavra que você vai trazer, ela pode servir para mim, que estou um estômago espiritual um pouco mais maduro, mas pode matar o meu irmão que está com o estômago espiritual ainda ali numa canja, num caldo. E eu vi que a palavra de Malaquias é uma palavra preciosa. Deus, ele é precioso. E toda a palavra de Deus é preciosa. E toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é vida. Ela é vida. Só que se ela chega na hora errada, só que se você não entende essa palavra, ela vai te afastar do propósito de Deus. E quantas vezes, e eu quero dizer um negócio para você, querido, tá? Eu dava meu dízimo como eu queria, e eu nunca tive necessidade, eu era suprida naquilo que eu precisava. Deus é Deus. Deus, ele não é um menino perverso, que vai dizer: ah, bom, você não deu dízimo, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, querido, Deus não é isso. Deus não é humano, ok? As minhas atitudes, as tuas atitudes, não vai fazer com que Deus deixe de ser Deus. Não vai fazer com que Deus
cumpra as promessas dele para mim e para você. Não vai. Deus não é criança. Deus é Deus soberano, superior. É um Deus grande. É um Deus que vela pela palavra dele. É um Deus que vela por nós. Ele não dorme, ele não toscaneja. Ele está o tempo inteirinho velando por nós e pela própria palavra dele, para que ela se cumpra. Deus é fiel à palavra dele e ela vai se cumprir. Independente de você fazer ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. E eu vi isso com experiência. Foram anos, não foram pouco tempo não, queridos. Foram anos eu usando o dízimo de Deus para benfeitoria minha, para fazer as minhas benfeitorias, para fazer os meus mimos aos meus irmãos, aos meus amigos. E eu fiz muita gente pecar. Quando eu entendi, quando eu parei, e Deus disse para mim: você está usando o meu dízimo. E você está usando o meu dízimo indevidamente. Queridos, eu gelei. E estava um sol escaldante. Mas eu senti um frio assim. E eu falei: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Ele falou: a tua rebelião pode te matar. Eu quero dizer para você que você não é juiz de nenhum filho meu. Eu quero dizer para você que você não é juiz de nenhum gasofilaço. Eu quero dizer para você que você caminha a passos longos para a morte, pela tua desobediência. O dízimo é meu. Devolva o meu dízimo no lugar certo. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu não sei como que eu consegui me levantar daquele lugar, depois de ouvir o Senhor me trazer essa correção. E eu quero dizer para vocês que Ele falou isso num tom amoroso, porque Ele me ama, Ele te ama. E Ele não vai nos corrigir como um pai comum. Ele não vai nos corrigir como o pai que Ele é. Queridos, muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender Deus como Deus é. Deus não é homem. Ele não é homem. Ele é Deus. Ele é soberano sobre todo o querer da terra. Sobre tudo, tudo. Querido, não tem nada que eu e você possa fazer que mude o caráter de Deus. Nada. Não existe nada que nós possamos fazer que mude o caráter dele. Ele passou alguns anos. Eu diria que eu tinha quase que 10 anos que eu não dizimava na casa do Senhor. E Ele esperou o tempo oportuno para falar comigo. Queridos, Deus, Ele sabe o tempo certo de nos corrigir. Ele sabe o tempo certo de nos trazer para o lugar que Ele tem. Quando eu falo em tempo, eu me lembro de João Batista. Eu creio que João Batista passou muitos anos no deserto. Ele sabia que tinha alguma coisa que ele precisava fazer, mas ele não foi fora do tempo. Ele não foi antes do tempo. Ele não foi sem que ele não recebesse a ordem do Senhor para dizer vá, e ele foi. E muitas das vezes a gente não tem mais essa paciência de esperar, né? O WhatsApp, né, que a gente bota lá no 2, e depois no final você nem entende qual foi a mensagem que a pessoa te deu. Nós estamos nesse automático, a gente não ouve mais nada que não seja no volume 2. E Deus não está nesse mesmo tempo que a gente. Tá? Deus não está falando no volume 2, e Ele não está agindo no volume 2. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai permanecer no trono da glória, sendo Deus, sendo o meu Deus, sendo Deus de vocês, meus irmãos. Ele vai continuar sendo Pai, e Ele vai continuar nos corrigindo. Então, queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite: o dízimo é de Deus. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe como vai corrigir. Ele sabe como vai tratar. Ele sabe todas as coisas. Ele não dorme, querido.
Ele não dorme, ele nem toscaneja. A palavra dele fala que ele nem toscaneja. Então eu quero dizer para vocês, quando vocês pensarem que o dinheiro é de vocês, saiba que esse dinheiro que chegou até vocês, chegou porque ele permitiu. Porque ele permitiu que chegasse na tua mão. Então, quando o dinheiro chegar na tua mão, ele não é teu. Primeiro, veja o que você vai fazer com esse dinheiro. Tenha zelo. É algo que Deus está te confiando. É o salário do teu suor, mas Ele está confiando esse salário a você. Para que você saiba como lidar com esse salário. Para que você saiba quais são as tuas responsabilidades. O irmão pregou a oferta e ele falou sobre dívidas. Né? Dívidas. Por que temos dívidas? Porque compramos. Ok? E nós mulheres sabemos a respeito do que é compras, né? Inclusive, nós mulheres sabemos até como dar um jeitinho para esse marido só tomar o susto na hora que ele recebeu o cartão, né? E eu digo para minhas irmãs, quando elas vêm com toda essa alegria compartilhar comigo, que elas compraram alguma coisa, mas que elas não comunicaram ao marido, que depois elas vão fazer isso, eu digo para elas, você está roubando seu marido. Você está defraudando seu marido. Tá? Mas é de nós dois. É de vocês dois, sim. Mas ele precisa saber o que você está fazendo com o dinheiro que ele soa para colocar na tua mão. Então não venha me contar com a alegria que você comprou e que depois, né? Depois você vai tirar do porta-mala lá e vai trazer e vai botar no armário e ele vai perguntar, mas de onde saiu isso? Não, é porque, queridos, isso é furto. Isso é defraudação ao teu marido, ao cartão de crédito dele, ao trabalho dele. Diga para ele que você quer comprar, ok? E se ele estiver de acordo, bem, se não, vá orar ao Pai. Vá orar a Deus. Diga, Senhor, eu quero. Ele não é teu pai? Você acha que ele não é capaz de te dar aquilo que tu deseja? Ora, se nós que não sabemos dar boa dádiva, a gente dá, imagina o Senhor, que é galardoador em dar. Ele é galardoador em dar. O Senhor tem prazer em nos dar. O negócio é que a gente gosta de reter, né? A gente gosta de reter os 20 pares de sapatos, sei lá quantos pares de sapatos, porque, na verdade, missionário não tem isso. O missionário, ele sai com a mala cheia e volta com a mala vazia, porque pelo meio do caminho ele vai deixando, né? Então, a gente não tem esse quilo de sapato, não. Eu devo lá, sei lá, devo ter uns 10 pares de sapatos, já é muito. Porque nessa ida agora eu deixei alguns. A gente não precisa de tudo isso, queridos. A gente não precisa de tudo isso que a gente quer. Essa busca desenfreada por dinheiro, por estar sempre no pico da onda, sempre com o melhor tênis, sempre com o melhor... O telefone fala. O telefone fala. Um telefone comum, ele fala. Você consegue, oi, tudo bem e tal. Você não precisa estar se desesperando, porque você precisa de um telefone bonito, novo. É o WhatsApp. E pronto. Ok? Você não precisa de tudo isso. Então, assim, tem muita gente com problemas financeiros porque eles criam esse problema financeiro para eles mesmos. Porque eu não vou comprar aquilo que eu não posso. Eu vou olhar um encarte, ok, bonito, mas eu não posso, não vou comprar. Ok? Você vai se endividar e dividir. E esses dias meu filho ficou doido, ele perdeu o iPhone no Uber, ele ficou doido. Ai, mãe, e tá hora aí para Deus, para devolver meu celular e tal. E quando eu comecei a dizer, Senhor, devolve o celular dele, né, para ele não infartar aí, o cara do Uber ligou no meu celular e ele disse que ele tinha achado e ele veio para nos devolver. Ele, ai, graças a Deus, acabei de pagar a última prestação agora. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, bom, né? Quase que perde aí os seus, sei lá quantos R$1.000. E o iPhone fala igual ao smartphone. Nós nos endividamos, porque muitas das vezes nós não somos responsáveis. Precisamos ser responsáveis. Nós somos filhos de Deus.
Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Jesus, quando ele fala em Mateus 5, ele discorre ali, ele chega uma hora que ele diz: vós sois a luz do mundo. Você vai refletir a minha glória sobre os homens. Então eu preciso saber como eu me comporto. Eu preciso saber como eu ando. Sabe? Porque, com certeza, na hora que eu falhar, em algum lugar, o meu adversário e o meu inimigo vai estar com o dedo pronto para dizer: você não é crente? Então eu preciso saber como que eu caminho diante de Deus. Eu preciso saber me comportar. Em qualquer lugar que eu esteja, isso só serve para vestimenta, isso serve para falar, para o linguajar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele largou um palavrão e chegou a me encolher por dentro. Eu falei, e ele disse que ele é meu irmão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque tem irmãos nossos que a gente não sabe se é irmão ou não quando abre a boca. A gente precisa se comportar como servos de Deus. Querido, cada um de nós tem uma missão. Não é só o bispo que foi ungido a bispo. Não é só o bispo que foi ungido a bispo, o pastor que foi ungido a pastor. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós recebeu 1 ou 2 ou 3 talentos. E a gente vai, no dia do acerto, nós vamos ter que dizer o que nós fizemos com esses talentos. Não pense você que, porque nós não temos nenhuma unção eclesiástica, nós não temos responsabilidade com o reino. Temos sim. Nós temos responsabilidade com o reino, sim. Nós precisamos entender que nós somos servos de um Deus Altíssimo. Nós carregamos a bandeira de um reino. Quando a gente chega, esse reino chega onde a gente chega. Nós carregamos uma bandeira de um reino. Nós somos filhos de rei. A gente precisa se comportar como filho de rei. A gente precisa conhecer o caráter de Deus, o caráter de Cristo, e se colocar exatamente como Ele. Nós somos imagem e semelhança dEle. Aonde que nós precisamos começar isso? Você vê que o meu filho, ele perdeu o celular, e ele veio de lá correndo e ele disse: mãe, ora a Deus aí. Ele sabia a quem recorrer. Ele sabia a quem recorrer. Algumas vezes ele diz: mãe, a mãe do meu amigo está internada, ora aí. Ele sabe onde ele vai encontrar uma oração. Por quê? Pelo convívio do dia a dia, ele sabe como é que ele vai chegar nesse lugar. Nós precisamos mostrar dentro da nossa casa quem somos. E é o primeiro lugar que a gente precisa. Isso tem sido bem batido, né? Isso tem sido falado direto. Você precisa mostrar quem você é em casa. E nós não somos criança de jardim de infância que precise o tempo inteirinho. Está sendo dito, é ter consciência. Eu tenho orado a Deus por consciência. Senhor, me dá consciência de quem eu sou. Me faz ver, me faz de alguma forma que eu sinta o meu mau hálito, para que eu possa saber que eu não estou cheirando bem. Eu preciso sentir. A palavra de Deus diz que a gente precisa exalar o bom perfume do Senhor. Então eu preciso saber se eu estou exalando esse bom perfume. Eu preciso saber qual é a fragrância que está saindo de mim. Temos responsabilidade. Quando eu comecei aqui, eu comecei a dizer para vocês que eu estava aqui, eu estava com temor. Com temor porque eu não ia falar para qualquer pessoa. Eu ia falar para filhos e filhas de um Deus zeloso. Mas um Deus que se ira também. Um Deus que também fulmina. Porque a gente sabe que não terminou no Antigo Testamento. Safira e Ananias sofreram desse embate. Por sua perversão, por sua maldade, por sua falta de temor. Eles foram mortos por falta de temor. Eu tenho falado para Deus: Deus, me dá temor. Que eu saiba me comportar
como uma filha tua. Queridos, para bater na noiva do Senhor tem muitos. E tem muita gente batendo na noiva do Senhor como se fosse sua. Então você pega uma rédea e você bate na noiva do Senhor. A noiva do Senhor tem um dono. Tem um dono. E se chama Jesus Cristo. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar para se encontrar com essa noiva. E é Ele que vai corrigir essa noiva. Infelizmente, talvez não haja tempo para alguns adentrar a porta. Mas Ele vai corrigir. Ele vai corrigir a noiva dele. E Ele tem a vara e o cajado na mão. Ele não está desabastecido, mas Ele sabe como usar e o tempo de usar. E vocês são a noiva do Senhor. Eu tenho tido muito cuidado quando eu vou falar com alguém sobre a noiva do Senhor. E muitas das vezes eu prego para mim, eu digo, Iris, a noiva tem um dono, deixa isso quieto. Fique quieta. Fique quieta para você não morrer pelo meio do caminho, que a noiva tem um dono. A noiva tem um dono, queridos. Tem um dono. Não importa se ela está se prostituindo, se vendendo, não importa o que ela está fazendo, vai chegar uma hora que esse noivo vai bater a porta. Vai bater a porta. E se as nossas lamparinas estiverem acesas, que é o zelo do Senhor, que é o temor do Senhor, que é a atenção nas coisas de Deus, a gente vai poder acessar Ele, vai poder acessar a porta dos céus. A gente vai poder sentar, ceiar e deitar e dormir. Não sei o que vai acontecer na eternidade, queridos, mas eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que será muito melhor do que isso aqui. Não há dúvida nenhuma de que a eternidade será. Por isso que às vezes eu digo, poxa, às vezes eu digo, volta Jesus. Eu digo, não, espera um pouquinho que ainda tem fulano, ciclano, beltrano, não se converteu. Aguenta a mão aí até a gente acessar essas pessoas. Mas tem hora que eu digo, volta Jesus, porque a eternidade contigo deve ser o melhor lugar do mundo. Sabe? Antigamente eu tinha medo da morte. Hoje eu não tenho medo dela. Porque eu sei que se eu morrer, eu vou para o lugar melhor que existe, que é a eternidade junto do meu Pai, daquele que me gerou, daquele que me desejou. Queridos, quando você sabe quem você é nele, você não tenta ser outra pessoa, você tenta ser você mesmo o tempo todo. Hoje eu conversava com alguém antes de vir para aqui e eu disse que nós estamos muito vivos, nós precisamos morrer. Senão a gente não vai conseguir ver o Senhor. Nós estamos muito vivos, cheios de desejos, cheios de querer, cheios de vontade. E tem muitos de nós que ainda diz para Deus, né? Faz assim, faz assado, assim está ruim, faz desse jeito. Tem muitos de nós que ainda tem essa petulância de dizer para Ele como que Ele tem que fazer.